Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Bem-vindos a mais uma de nossas aulas para garantir a sua aprovação. E aí, gente, agora nós vamos ver uma peça que é uma peça importante, né? Não que as outras não fossem, mas é uma peça que tem maior probabilidade de cobrança. Na verdade, essa peça, ela não é apenas uma peça com probabilidade de cobrança. Ela é uma peça que vai lastrear o nosso raciocínio para uma série de outras peças a seguir. Então, quando a gente pensa numa peça defensiva, e a gente já viu isso lá atrás, então pode ser a resposta à acusação, podem ser os memoriais, podem ser ainda as razões de um recurso de apelação, né? Então, quando a gente pensa numa dessas peças, a gente tem que lembrar que é uma peça que tem uma estrutura que vai incluir a possibilidade de preliminares. E aí vejam, a estrutura das preliminares é basicamente a mesma em todas as peças prático-profissionais. Então, não importa, veja, todas as peças defensivas, né? Então, é uma resposta à acusação, uma defesa prévia ou preliminar, né? Memoriais da defesa, razões recursais tanto da apelação quanto as razões recursais de um recurso em sentido estrito. Então, sempre você tem a possibilidade de, dentro dos argumentos jurídicos, então, dentro do direito, sustentar preliminares e mérito. Preliminares e mérito, certo? E aí, veja, o mérito está relacionado às teses de direito penal. Então, quando a gente fala em mérito, a gente está pensando assim, quais são as teses de direito penal que serão ventiladas nessa peça prático-profissional. Exemplo, não, olha só, o que eu verifico aqui é a existência de um erro de tipo. Gente, isso vai levar a uma atipicidade da conduta, não é verdade? Então, isso é uma tese de mérito, né? Porque é uma discussão de direito penal. Mas as preliminares são, em maioria, teses de direito processual e, na grande maioria, vinculadas à ideia de nulidade, ok? Não necessariamente nulidades, mas, em maioria, elas levam ao raciocínio de nulidade. Até porque, se o juiz não reconhece aquela preliminar, veja, a tendência é que você sustente, a partir daquele momento, o processo é nulo. Mas a gente vai falar disso muito tranquilamente e nós vamos, como eu mencionei naquela nossa aula de momentos processuais, trabalhar o PPP vezes 2. Afinal de contas, Ana, o que é esse PPP vezes 2? Passo a passo preliminar. E por que é vezes 2? Porque, olha só, PPP. E o PPP são 3 P's, 3 vezes 2 são 6. Eu quero que você lembre de 6 passos para a análise das preliminares, todo o tempo dentro desse nosso raciocínio. Só que não adianta nada eu falar com você sobre preliminares, falar com você sobre as teses de mérito dentro de uma resposta à acusação, se antes disso eu não te mostrar o cabimento dessa peça. Quando eu vou apresentar uma resposta à acusação? E existe, dentro do enunciado da minha peça prático-profissional, alguma palavrinha mágica que vá fazer a diferença para eu identificar essa peça? Então, isso é muito importante, né? Porque a partir de agora, a gente vai procurar palavrinhas mágicas, momentos mágicos. Na verdade, momentos mágicos. Lembra? Quando a gente viu lá nos momentos processuais, eu falei assim, olha, tudo depende do procedimento. Qual é o procedimento adotado? Né? E vejam que quando a gente trabalhou a queixa-crime, o procedimento deu margem à discussão sobre o pedido, afinal de contas, qual era o pedido? Né? Como é o endereçamento, como é o pedido e tal. Nas outras peças, gente, o procedimento é também o que vai me guiar para a identificação da peça processual cabível. E você tem que lembrar que você não tem que ficar decorando, eu tenho que decorar o procedimento? Será que eu preciso realmente saber o procedimento de cor e tudo mais? Não, porque você tem um mozão maravilhoso, sensacional, lindo, querido. Então, o mozão, ele vai fazer isso para você. Você vai abrir o código e olhar dentro da estrutura dos artigos a sequência dos atos processuais. Lembre-se que juízes não tiram a sequência dos atos da cabeça.
né? Não é uma coisa que, diferente da delegacia. Na delegacia, por exemplo, o delegado, ele vai realizando as diligências de acordo com critério de necessidade, possibilidade e utilidade. Em juízo, não. O juiz tem uma ordem de atos processuais rígida, que tem que ser seguida, e que, se não for respeitada, então vamos imaginar que o juiz inverta a ordem, e isso já foi objeto da nossa prova. Se o juiz inverte a ordem dos atos, o que você tem é nulidade, violação ao devido processo legal, violação ao procedimento, e isso gera nulidade do processo. Então, o juiz tem que respeitar a sequência de atos. Quem diz para ele qual é a sequência de atos? A lei. Então, a lei vai falar para você também na hora da prova. Estou na dúvida, abre o código e procura qual o procedimento. É o rito ordinário? É o rito sumário? É o rito do júri? É o rito da lei de drogas? Vai lá na lei de drogas. É o rito de funcionário público? É o rito de crime contra a honra? É o rito? Qual é o rito? É o rito da lei 9.099? E aí é o rito que vai dizer para você a ordem dos atos. E aí você vai, com base naquela ordem dos atos, identificar, poxa, isso aqui, estou lendo o enunciado da questão, o que, que já aconteceu? Ah, já aconteceu isso, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Então, aí você consegue encaixar direitinho a peça prático-profissional em razão da sequência de atos, da ordem de atos prevista num determinado rito, ok? Então, vamos lá, vamos tentar entender agora quando é que a gente vai utilizar da resposta à acusação. Então, reparem, gente, quando é que eu apresento a resposta? E aí, vamos pegar como base o nosso rito ordinário, ok? Então, o rito ordinário e o rito sumário, porque os dois ritos, olha que vantagem enorme, né? Eles têm uma mesma sequência de atos processuais. Isso significa o quê? Que, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, o que, que o juiz deve fazer? Bom, primeira coisa, lá artigo 395 do CPP, repare, o artigo 394 diz para a gente quando é cabível o rito ordinário, quando é cabível o rito sumário, quando é cabível o rito da lei 9.099, entendeu? Bom, mas depois do 394, tem o 395, e o 395 diz assim: oferecida a denúncia, o juiz irá rejeitar a denúncia ou a queixa quando for inepta, quando faltarem os pressupostos processuais ou as condições da ação, ou quando faltar a justa causa. Então, na verdade, a primeira possibilidade aqui é, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz ou rejeita, e aí, se rejeita, rejeita da hipótese numa das hipóteses do artigo 395, ou ele recebe. Gente, para existir processo, é preciso que o juiz receba a denúncia ou a queixa. E aí, recebida a denúncia ou a queixa, o juiz vai determinar a citação do acusado para apresentar a resposta à acusação, dentro do prazo de 10 dias. Onde é que isso está no código? Ana, gente, presta atenção, olha só. 395, 396 e 396A. 395, 396, 396A. 396, 396A. É aqui que você vai encontrar a fundamentação da resposta. E aí, presta atenção, é só ir lendo o artigo. Leu o 395, leu o 396, já achou a resposta à acusação. Então, reparem, qual é a palavrinha mágica? A palavrinha mágica é: denúncia foi oferecida, denúncia ou queixa oferecida, denúncia ou queixa recebida, réu citado. Ele é citado para quê, gente? Ele é citado para apresentar a resposta à acusação dentro do prazo de 10 dias, através do seu advogado. Bom, agora repare, se você continuar lendo um pouquinho, você leu 396, 396A, viu que, olha só, vamos ler lá para você ver, vou botar aqui logo de uma vez, tem aqui ele no nosso material, aqui no nosso slide. Então, olha só, está lá escrito, cadê ele? Meu Deus do céu,
Cadê? 396, olha só. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Olha só, gente, que é mais fácil que isso? Então, se na história que foi contada para você no enunciado da questão, uma denúncia foi oferecida ou uma queixa foi oferecida, o juiz recebeu a denúncia ou queixa e citou o acusado, e a história acabou aí, acabou na citação. A última coisa que aconteceu foi a citação. Lógico, e o fato dele contratar o advogado, né? Ele foi citado, contratou o advogado. Bom, mas o último ato dentro do processo foi a citação. Então, isso significa obrigatoriamente que a peça a ser apresentada é a resposta à acusação. Ficou claro? Então, voltando para cá. Então, olha só, espera aí, vamos voltar aqui, deixa eu ler para eu voltar aqui esses slides, beleza. Vamos que vamos. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem que, uma vez que foi recebida a denúncia e o réu foi citado para apresentar a resposta. E aí vem a pergunta, mas, Ana, o que eu vou sustentar nessa resposta à acusação? Gente, você vai sustentar algo muito simples na resposta à acusação, porque depois do artigo 396 e 396-A, vem o artigo 397. Que diz que o juiz poderá, após apresentada a resposta à acusação, absolver sumariamente o acusado numa das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP. Então, repare que a tese principal da resposta à acusação é, na verdade, a tese de absolvição sumária, pelos motivos que estão elencados no artigo 397 do CPP. Ficou claro? Então, o que você tem é uma peça bem fácil de ser feita quando ela não tem muitas preliminares. As teses a serem sustentadas vão pontuar mais do que outras coisas, logicamente. Então, assim, a principal tese de mérito, as principais teses processuais, em geral, vão levar 0,8, 1 ponto, por aí, tá? Mas eu preciso que você entenda que quanto mais, às vezes as pessoas pensam assim, a resposta à acusação veio cheia de detalhes, tinha um monte de preliminares. Gente, quanto mais preliminares tiver, mais distribuída é a pontuação, melhor ainda para a gente. Porque se você esquecer umazinha, você não vai perder 1 ponto, você vai perder 0,2, 0,5, 0,3, né? Agora, se você tem uma peça com pouca coisa para ser dita, as poucas coisas vão ter pontuação alta. E aí, se você errar, ferrou, né? Então, a gente tem que ter atenção a esse detalhe. Mas fato é, gente, que a palavra mágica será necessariamente a palavra citação. Então, quando a gente pensa no rito ordinário e no rito sumário, denúncia ou queixa, se ela for recebida, o réu é citado, olha a palavra mágica, para quê? Para apresentar resposta. E o que ele quer na resposta? Ser absolvido sumariamente. Mas e se ele não for absolvido sumariamente? Aí o procedimento continua. Mas a chave aqui é basicamente essa. Ah, Ana, mas eu costumo confundir a resposta à acusação com memoriais. Não tem que confundir. De novo, resposta à acusação, o réu foi citado. Essa é a última coisa da sua questão. Ok? Aí ele foi citado para quê? Para apresentar a resposta, querendo ser absolvido sumariamente. Ok? Repare que tudo isso acontece antes da instrução probatória. A colheita das provas acontece depois, se o juiz não absolver o réu. Então, ó, resposta à acusação apresentada, o juiz vai absolver ou vai confirmar o recebimento da denúncia. Só se ele não absolver é que ele vai marcar audiência. Então, o que você tem que ter em mente é que você vai fazer 4 perguntas na hora que você olhar o enunciado da sua questão. Quais são essas 4 perguntas? A primeira pergunta é: a denúncia ou queixa foi oferecida? Sim. O juiz recebeu a denúncia ou queixa? Sim. O réu foi citado? Sim. Já teve instrução probatória? Já houve a colheita de provas? Não. Então, a peça prático-profissional é a resposta à acusação. E aí vem uma pergunta. Ana,
Tem resposta à acusação em todos os procedimentos? Complicou, viu? No próximo bloco, a gente trata disso. Eu volto já já.